Fala a verdade. Quantas vezes você já olhou um personagem de algum jogo e se perguntou: isso aí é homem ou mulher? E por isso tem uma imensa coleção de personagens esquisitões espalhados por tudo quanto é tipo de jogo. Mas essa história aí me lembrou de outra, dos tempos que eu corria de bairro em bairro procurando fliperamas novos para descobrir jogos diferentes. Foi numa dessas minhas aventuras que eu achei pela primeira vez o Art of Fight, que eu já tinha visto em revistas de game e mal acreditava que tamanha qualidade de gráficos existiam. A jogabilidade dele podia ser meio durona, mas aquele visual impressionava muito. Só que todo mundo que jogava ele era noob pra caramba e mal conseguiam passar do segundo oponente, o Jack, aquele gordão. Mas nas revistas que eu tinha lido, eu já tinha visto o quarto inimigo, um tal de King, um carinha meio aboiolado, feições delicadas e que mesmo na sua pose típica de lutador de Muay Thai, levantava suspeitas. Eu achava que aquele carinha vestido de garçom era meio esquisitão, mas não duvidava que fosse biologicamente homem. Até que um dos jogadores daquele fliperama finalmente conseguiu vencer ele. E na animação final, o Ryo, personagem com quem ele jogava, desferia seus golpes finais e rasgava a roupa dele, mostrando que aquele garçom tinha peitos. Opa, peitos? Peitos. Com certeza essa cena final mudou completamente o jeito que eu via King, mas só muito mais tarde fui entender essa história aí. Uma vez ela se vestiu como homem para poder participar de um torneio onde mulheres não eram permitidas, mas apesar de estar indo muito bem, no combate final o inimigo rasgou parte de sua roupa, mostrando seus seios. Ela se sentiu humilhada com a situação e começou a trabalhar para o Mr. Big, se vestido como homem mesmo. Na sequência de Art of Fight, King já aparece com um visual mais feminino, e quando saiu o primeiro King of Fighters, ela entrou para o time das garotas, com um aspecto bem mais atraente, e hoje em dia ninguém mais cogita que a King é homem. E para evitar que algum engraçadinho ache que ela jogue pro outro time por causa das roupas dela e tal, incluíram na história das franquias uma certa paixonite dela pelo Ryo. O nome dela ajudou bastante nessa confusão, mas se esses caras aí podem se chamar Queen, por que ela não pode se chamar King, não é? Epa, espera. A King até tinha motivos para ser falada, mas o caso dela meio que foi ofuscada por outro, que surgiu logo no primeiro King of Fighters e se estendeu por toda esta franquia. De quem mais eu poderia estar falando? Benimaru Nikaido. Este é o nome do cara. Ok, ninguém achava que ele fosse mulher, mas tipo, olha o naipe do cidadão, olha os movimentos, as poses e, putz, olha as roupas do cara. Escolher o Benimaru para jogar no King of Fighters era a mesma coisa que pedir pros teus amigos te zoarem até a hora da morte. Olha lá, o cara vai jogar com o Benimaru! O pior é que este preconceito todo afastou muita gente desse cara. Eu só fui tomar coragem de jogar com ele em casa, longe dos olhares maliciosos dos meus camaradas. Eu descobri que o Benimaru é um excelente personagem. Tem movimentos bastante eficientes, é muito fácil de criar combos e apelar com ele. E na verdade ele está entre os personagens mais populares da SNK, e é um dos poucos que participou de todas as edições do King of Fighters. Mas aguentar as poses dele é difícil, pior ainda são os modelitos. Calças apertadas, barriguinha de fora, cabelo espalhafatoso, e o fim da picada mesmo foi aquela blusinha de oncinha. Uma explicação para isso é que ele é modelo nas horas vagas. Mas vamos falar a verdade, vai ser metrosexual assim lá na casa do Carvalho, hein? E nem dá pra dizer que os produtores estavam querendo ser originais, porque ele foi descaradamente copiado do personagem Jean-Pierre Polnareff, do mangá e anime JoJo's Bizarre Adventure, que mais tarde virou um jogo de luta também. Com todas essas características, o Benimaru ficou com uma baita fama entre os gamers. Preocupados com isso, os produtores deram um jeito de deixar ele com um ar de macho, e em edições futuras do King of Fighters, Benimaru dava uma chavecada de leve quando lutava contra alguma mulher. Típica atitude de enrustido que começou a dar bandeira e tenta dar uma de pegador para disfarçar. E se por acaso uma dessas garotas desse moral pra ele, e rolasse um clima e tal, e depois ela pedisse satisfação sobre as boiolices dele, o que o Benimaru iria dizer, hein? Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias, meu bem, eu farei. Ainda no King of Fighters, outro personagem curioso foi Chris, que apareceu pela primeira vez em King of Fighters 97.
Só olhando para esta pessoa ficava difícil dizer se ele era menino ou menina. Muitas pessoas ficaram com esta dúvida. O pior é que no final deste jogo, Chris se transforma no chefão Orochi, rasga a blusa e mostra um torso masculino. E mesmo assim tinha gente que ficava se perguntando: o Chris é menino ou menina? A SNK sempre gostou de personagens meio andrógenos, e o interessante é que até tem uma boa explicação para isso. O público-alvo deles são os jovens japoneses, e por alguma razão, esse pessoal acha legal pra caramba homens com feições afeminadas. Tem vários artistas que fazem um baita sucesso, principalmente com a mulherada, e são tão esquisitões quanto qualquer personagem mais excêntrico desta produtora. No ocidente isso já não acontece com tanta frequência, e quando aparece um metrosexual desses, só falta o pessoal queimar ele em praça pública. Esse lance de mudar características de jogos e personagens já rendeu tantas histórias cabulosas no mundo dos games que fica até difícil de contar. Vejam a história por trás da Poison, por exemplo. Ela era só mais uma inimiga dessas que aparecem aos montes no clássico supremo do beat'em up, o Final Fight. Ela chamava a atenção do jogo por causa da sua pouca roupa e por ficar pulando na tela que nem uma doida, e isso era um pé no saco. Esta personagem passou décadas praticamente no anonimato, até que a Capcom começou a mostrar os trailers dos personagens do Street Fighter Cross Tekken, que foi lançado em 2012. Foi uma surpresa geral quando Poison, uma personagem praticamente esquecida, apareceu no time da Capcom. E por sinal, que aparição, hein? Mamma mia, que par de peito, minha filha! Que busanfão! Que vozes! Essa nova Poison levou a galera à loucura. Imaginem quantos moleques melaram todo o teclado vendo esse trailer. Imaginem quantos old gamers que manjam da história por trás do Final Fight que quase morreram de rir dos comentários que leram por aí. É que quando o Final Fight ainda estava sendo desenvolvido, os produtores criam personagens femininas para dar uma variada nos inimigos. Mas acharam que ia pegar mal ficar batendo em mulher no jogo e resolveram isso de uma maneira bem simples. Desenvolveram a Poison como um transexual. Yeah, isso aí é uma mulher de tromba, maluco! Por isso eu sempre digo, quem vê peitão não vê pomo de Adão. E olhando bem, dá pra reparar que, por baixo de todo aquele silicone, o corpo da Poison é bem masculino. Mas felizmente vivemos em novos tempos, e tirando uma piadinha ou outra por aí, ninguém levou a mal a extravagante aparição da personagem no jogo. Hoje em dia o pessoal está com a cabeça mais aberta, aceitando melhores as diferenças, e graças a isso, os produtores de games também podem ousar mais. E o de outro também que chamou bastante atenção, o Flea, do Chrono Trigger, e que mais tarde apareceu também em Chrono Cross. Esse carinha com trança comprida e uma certa familiaridade com a Bulma deixou todo mundo pensando que era mulher, até que em determinado momento ele revela que tem uma espada escondida debaixo daquela saia. Ele, ou ela, pelo menos não tentou enganar ninguém. Pior mesmo são aqueles que enganam sem motivos. Eu lembro quando saiu Sonic 2 e eu tava alucinado esperando esse jogo, porque eu já tinha me acabado com o primeiro Sonic. E achei muito legal que apareceu uma nova personagem, a Tails, aquela raposinha simpática de duas caudas. Ver ela correndo sempre ao lado do Sonic até me fez pensar que ela era a namorada dele. É Sonic, seu malandrinho! E eu passei anos vendo a Tails nos jogos dessa franquia e nem imaginava que ela fosse macho. Só fui descobrir isso quando já estava usando a internet e tive a infeliz ideia de perguntar em um grupo de discussões se a Tails era mesmo namorada do Sonic. Depois que o pessoal parou de rir, eles me contaram a verdade. A sensação que eu tive foi de desolação, de que tudo que eu acreditava na vida era uma mentira. Tipo quando a gente descobre o Senna logo do Carrefour, ou que o Sr. Barriga e o Nhonho são a mesma pessoa. Até hoje eu me refiro a Tails no gênero feminino. É como se meu cérebro se recusasse a alterar essa informação. E essa história ficou ainda mais esquisita quando saiu o Sonic Adventure para o Dreamcast e apareceu uma personagem que antes era meio desconhecida, dessa vez feminina mesmo. A Amy, uma coisinha rosa que era louca para dar uns pegas no Sonic.
Só que o Sonic estava sempre fugindo dela, mas vivia grudado na Tails. Esquisito isso, hein, Sonic? Como é que você me explica essa história, rapaz? E esses são só os personagens que eu achei mais interessante de citar aqui, porque tem muito mais nos games.